Olá, pessoal. Estamos nos reencontrando para, enfim, arrematar a abordagem sobre o benefício previdenciário de salário família. A gente já viu quais são os seus propósitos, qual é o risco social protegido, qual é o seu público-alvo e como se dimensiona a renda mensal desse benefício. E a gente já viu que ele é pago por apuração de cotas multiplicadas pelo número de filhos até os 14 anos de idade ou filhos de qualquer idade, quando inválidos. E aí, a conclusão a que a gente chegou é que o valor da cota paga a título de salário família é mesmo inferior a um salário mínimo. Por que isso é possível? Porque não se trata de benefício substitutivo de salário. É um benefício previdenciário suplementar ao salário. Complementar é uma renda extra, é algo mais. É um valor adicional agregado à remuneração básica do trabalhador para que ele possa fazer frente aos encargos familiares decorrentes dos cuidados com seus filhos ou dos seus equiparados a filhos, enteados ou menores tutelados. Então, o valor da renda mensal do salário família pode, sem nenhuma inconstitucionalidade, sem nenhuma ilegalidade, ser mesmo inferior a um salário mínimo. Bom, o regime de pagamento do salário maternidade, aprendi a usar isso aqui agora, estou todo besta. O regime de pagamento do salário maternidade é idêntico ao regime de pagamento do salário... Desculpa, o regime de pagamento do salário família é idêntico ao regime de pagamento do salário maternidade. Vamos lembrar, o montante devido ao trabalhador é pago diretamente pela empresa. Então, a empresa, além do salário, credita ao trabalhador o salário família. Então, se você pegar o contra-cheque de um trabalhador de baixa renda, você vai ter o valor do salário, R$ 1.200. Cota de salário família, suponha que esse trabalhador tenha só um filho, R$ 48,60 e tantos centavos. Então, agrega no contra-cheque, soma ao valor salarial e a empresa paga esse valor ao trabalhador de baixa renda. Na apuração da contribuição previdenciária patronal, referente àquele mês, a empresa vai fazer a compensação da cota de salário família paga aos seus funcionários de baixa renda e aí abate, subtrai, deduz, compensa do recolhimento, do valor a recolher, melhor dizendo, os valores já pagos aos seus trabalhadores de baixa renda. Então, um sistema muito parecido com o sistema de triangulação de pagamento do salário maternidade. A grande diferença é que no salário família, dificilmente a gente vai cogitar limitação a teto de ministro do Supremo, porque o valor da cota do salário família está muito longe, mas muito longe mesmo, do montante estabelecido no artigo 3711 da Constituição como teto remuneratório dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, ao longo do artigo 68 da Lei 8.213, você tem uma exigência de que a empresa ou o empregador doméstico mantenha nos seus arquivos durante 10 anos os comprovantes de recolhimento de salário família. 10 anos porque se entendia, na época, que o prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias não recolhidas era de 10 anos. Então, por isso que a lei estabeleceu esse prazo decenal. Embora o Supremo já tenha posteriormente pronunciado a redução desse prazo para 5 anos. Mas continua em vigor aqui a regra de manutenção dos documentos por 10 anos.
Quando o pagamento do salário não for mensal, às vezes o regime de pagamento é semanal, o regime de pagamento em diárias, o salário família deve ser pago pela empresa junto com o último pagamento relativo ao mês corrente. Essa é uma regra de estipulação do momento adequado de pagamento da cota do salário família quando o pagamento salarial não é mensal. Tá? Quando se tratar de trabalhador avulso, em se tratando de trabalhador avulso, o pagamento da cota de salário família é promovido pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra respectivo, que vai ter o ônus de contabilizar, junto com a distribuição de valores remuneratórios, os valores e as cotas de salário família. Tá? Em se tratando de segurado já aposentado, que faça jus às cotas de salário família, o que não é muito comum, né? O segurado já aposentado costuma ter uma idade mais avançada e não é tão frequente assim que ele tenha filhos de até 14 anos de idade, mas se acontecer, o pagamento da cota do salário família para o segurado já aposentado é feita pelo INSS junto com os proventos de aposentadoria. É o que consta aqui no artigo 82, inciso 4º do decreto 30.048. Tá? A questão do reembolso das cotas de salário família pagas pela empresa está aqui no artigo 255 do decreto 30.048. A empresa será reembolsada pelo pagamento do valor bruto do salário de maternidade, observado o teto, assim como das cotas do salário família pagos aos segurados de baixa renda a seu serviço, deduzindo tais valores no ato de recolhimento das contribuições patronais devidas. A gente já tinha falado disso, eu só estou colocando agora a base normativa para essa tabelinha contábil, essa tabelinha de apuração e pagamento da cota do salário família. Em se tratando de segurado que tenha filhos maiores de 14 anos considerados inválidos, a invalidez desse filho tem que ser apurada em exame médico pericial a cargo de peritos médicos federais mediante agendamento junto ao INSS. Então, caso um dos filhos desse segurado de baixa renda seja um filho supostamente inválido, é necessário que se faça uma perícia médica para avaliar a condição de saúde e realmente atestar aquela invalidez. Já falei da soma de salário família para pai e para mãe, são independentes e cumulativos, ambos têm direito ao mesmo tempo, cota 1 mais cota 2, cota do pai mais cota da mãe. Em havendo divórcio ou separação, a regra é de pagamento do salário família ao pai ou mãe que ficar responsável pelo sustento do menor. Então, existe uma controvérsia na interpretação disso aqui. E hoje em dia a gente fala em guarda compartilhada, em dever de sustento recíproco, comum dos pais, e mesmo com divórcio ou separação, os encargos financeiros referentes ao sustento dos filhos permanecem sobre pai e mãe. Parece que a intenção aqui do regulamento é só estabelecer uma hipótese em que haja abandono ou descumprimento por força de separação, divórcio ou na falta de pai ou mãe. E esse cenário induza a um suporte econômico da criança apenas por um dos dois, ou só por pai ou só por mãe. E se esse sustento é individualmente suportado só por um dos dois, apenas esse fará jus ao recebimento do salário família.
o outro não fará jus ao recebimento do salário família. Bom, agora vem a questão interessante. A manutenção do pagamento do salário família é condicionado. A lei faz uma espécie de uma chantagemzinha. Como assim? Para o pagamento do salário família ser mantido, o pai ou a mãe que recebem essa cota devem apresentar, além da certidão de nascimento da criança, para provar que a criança existe, devem apresentar periodicamente o atestado de vacinação obrigatória da criança e o comprovante de frequência escolar dessa criança. Tá? Então, como é que vai funcionar? Quanto ao atestado de vacinação, a frequência de apresentação dos comprovantes é anual. Então, todo ano o segurado de baixa renda tem que apresentar a caderneta de vacinação do seu filho para revelar, para demonstrar que ele está em dia com um programa de profilaxia disponibilizado pelo SUS, que ele visitou o Zé Gotinha todas as vezes em que isso era demandado pelo seu médico pediatra. Isso vale até os 6 anos de idade da criança. Além disso, de 6 em 6 meses, ou seja, com uma frequência, com uma constância semestral, o pai ou a mãe que recebem o salário família devem comprovar que o filho está matriculado e frequenta a escola. Então tem que apresentar a caderneta com carimbo de frequência escolar da criança. Nem sei se as escolas ainda fazem isso. Na minha época era uma caderneta e você carimbava lá, presente, atrasado, faltou. Deve agora ter algum método eletrônico, sei lá, digital, botar lá dedinho, não sei. Mas tem que fazer prova da frequência escolar da criança a partir dos seus 7 anos de idade. E se o pai ou a mãe que recebem a cota do salário família descuidarem disso, não fizerem prova da vacinação, não fizerem prova da frequência escolar, o salário família será suspenso. Cadê? O benefício, a cota do salário família será suspensa até que a documentação seja apresentada. Então, é uma espécie de uma chantagemzinha, né? É um condicionamento, é uma contrapartida, digamos assim. Tá? Na falta dessas comprovações, o pagamento do benefício de salário família, da cota do salário família, será bloqueado, será suspenso com reativação assim que a documentação exigida for apresentada. Encerramos a abordagem e a análise do salário família. Na próxima gravação, a gente começa a falar das aposentadorias programadas. Estamos avançando. Um grande abraço, até a próxima.